Vamos lá. Na sequência dos nossos exercícios, considere a função cuja lei de formação é f de x é igual a x mais 1 dividido por x menos 2. Para essa função, determine quem é f de 0 e quem é f de 1, quem é o zero dessa função e qual é o valor de x para que se tenha f de x valendo igual a 3. Então, vamos lá. Primeiro, quando ele pede f de 0 ou f de 1, ele quer que a gente determine o valor dessa função quando o x vale 0 e quando o x vale 1. O valor que está dentro do parênteses ali indica o valor de x do domínio que deve ser substituído na função. Então, para calcularmos o f de 0, basta substituirmos na função o valor do zero. Ficaria 0 mais 1 no numerador e 0 menos 2 no denominador. Isso daria que o f de 0 é 1 sobre menos 2, que é menos meio. Né? Porque 1 dividido por menos 2, isso é menos meio. Ainda na letra A, como ele pede f de 1, da mesma forma nós vamos substituir 1 mais 1, 2. No denominador ficaria 1 menos 2, menos 1. Então, nosso f de 1 é 2 dividido por menos 1, que é menos 2. Na letra B, é pedido o zero da função. O zero da função é o valor que a função vai adquirir, que o x vai adquirir quando a minha função valer zero. Quando a função, e a função é o f de x, que é o valor do y. Quando eu quero o zero da função, a ideia é que nós coloquemos o y valendo zero. Então, é como se nós pegássemos aquela expressão e igualássemos a zero. Zero é igual a x mais 1 sobre x menos 2. Na resolução disso, o denominador passaria multiplicando o zero, que vai dar zero. Então, nós temos que x mais 1 deve ser igual a zero. E aí, o x igual a menos 1. Ou seja, este é o valor de x que, substituindo naquela expressão, ficaria no numerador menos 1 mais 1 dando zero, e 0 dividido por qualquer coisa sempre vai dar zero. Isso é o conceito do zero da função. É descobrir qual é o valor do x que vai anular a função. Na letra C, ele quer o valor de x para que se tenha a f de x igual a 3, ou seja, o valor do y valendo 3. Então, substituímos no lugar do f de x o 3 e resolvemos essa equação para descobrirmos quem é esse valor de x. Enquanto nós temos o valor de x e y na função, como um variando em função do outro, nós temos o conceito da função. A partir do momento em que um desses dois valores fica definido, ou x ou y, nós passamos a ter uma equação, porque agora passamos a ter uma única incógnita. Esse denominador multiplica-se pelo 3, então fica 3 vezes o x menos 2, que é igual a x mais 1, distribuindo 3x menos 6, que é igual a x mais 1. Juntando, agregando os x aqui, passa para o primeiro membro, nós temos 2x, e o menos 6 passa para o segundo membro, fica mais 6 com 1, 7. E o x vai valer 7 sobre 2. Então, para que aquela função tenha valor 3, o x deve ser 7 sobre 2. O par ordenado, né, que está associado nessa relação seria 7 sobre 2 com 3. Ou seja, quando eu substituo o 7 sobre 2, o 3,5x, a resposta vem como y igual a 3. Esse é o nosso exercício 33. O exercício 34 pede para nós analisarmos o gráfico dessa função apresentada e responder a alguns itens. O primeiro item quer saber quem é o domínio da função. O domínio da função é constituído por todos os elementos do x, do eixo x que participam da relação. Nesse caso, o gráfico aqui representado está relacionando valores de x desde o valor menos 5 até o valor 14. Então, o nosso domínio da função pode ser representado pelo intervalo de menos 5 a 14, fechado em ambas as extremidades, porque ambos os valores participam da relação. Na letra B, a pergunta é quem é a imagem da função. A imagem significa quais os valores do eixo y que estão participando da correspondência entre os elementos. Então, se analisarmos o que está sendo utilizado da parte do eixo y, ele vai desde menos 1 até o valor 4. Todos esses valores entre menos 1 e 4, incluindo eles, têm correspondência com o gráfico da função. Então, a nossa imagem vai variar de menos 1 até 4, do menor valor para o maior valor. Na C, quem é o valor mínimo dessa função? O valor mínimo onde ela está no último valor possível é exatamente o valor de menos 1.
Na letra D, quem saber quem é o valor máximo dessa função, isso é o limite superior da nossa imagem, que vai ser o 4. Essa função não passa de nenhum valor, ela não se excede acima do valor de 4, então esse é o nosso valor máximo. Na letra E, quer saber quem são os zeros da função. Para calcular os zeros da função, nós vamos determinar quais são os valores do x que fazem com que o y valha zero. Bom, y valendo zero significa que o meu ponto tem que estar sobre o eixo x. Então, para acharmos o valor do zero da função a partir de uma análise gráfica pura e simples, basta nós procurarmos quais são os pontos da função, quais são os pontos do gráfico que estão sobre o eixo x. E aí nós vamos analisar que o menos 5 é um ponto que está sobre o eixo x, aí a nossa função cresce, depois ela decresce, até ela passar no 2. Quando o x vale 2, ela está passando exatamente sobre o eixo x, ela diminui até o mínimo menos 1, depois ela começa a crescer novamente, passa pelo eixo x no valor x igual a 4, cresce até o seu máximo 4, fica de forma constante e depois ela decresce até chegar a cruzar novamente o eixo x no valor 14. Então, achar os valores que são os zeros da função numa análise gráfica é procurar quais são os valores onde o nosso gráfico está cortando ou interceptando o eixo x, onde há um cruzamento com o eixo x, que seriam, nos casos aqui, os valores para x igual a menos 5, para x igual a 2, para x igual a 4 e para x igual a 14. Então, há 4 valores que zeram essa função nesse caso, certo?